Líder pastor Marco Feliciano, tem a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, parece que voltamos de fato à Idade Média. Perseguição religiosa, intolerância religiosa. Me somo aqui às falas da nobre deputada que me antecedeu e de vários deputados que já vieram a essa tribuna no dia de hoje falar sobre os ataques que parecem ser coordenados contra nós evangélicos aqui no Brasil. Eu acabei de ler uma nota emitida pelo ministro do STF, André Mendonça, esclarecendo o fato de que o ministro Gilmar Mendes parece ter apenas recitado algo que alguém falou lá dentro do STF, e essa pessoa que falou deve dar nomes. Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Cultura, os evangélicos foram atacados por deputados do PT. Saí agora da Comissão de Direitos Humanos e um líder do governo atacou os evangélicos desse nosso país. O presidente Lula simplesmente está com a sua moralidade derretendo. Ele perdeu o apoio popular e vem perdendo, principalmente entre nós evangélicos. Eu já fiz um apelo do alto dessa tribuna ao líder do governo, José Guimarães. Eu não sei mais a quem falar. Como é que um líder do governo ataca nós evangélicos, sabendo que essa é a base onde Lula está derretendo? Duas coisas: ou ele não está nem aí para isso, ou ele está comandando lacaios para atacar a comunidade evangélica. Para falar de evangélicos, a pessoa tem pelo menos ter bom senso. E pior, esses deputados que andam nos atacando aqui na casa se dizem evangélicos, mas falar que é crente, qualquer um diz, né? A Bíblia Sagrada diz que até o diabo é crente, e pior, o diabo crê e treme. Usar a carcaça, usar uma veste de evangélico é muito fácil. Quero ver atuar, quero ver fazer aquilo que nós fazemos. E esses deputados que estão atacando a comunidade evangélica aqui, eu quero pedir a vocês bom senso, nos respeite. Nos respeite, nós não tocamos na religião de ninguém, não falamos aqui da religião de ninguém. Aí vem eles e nos atacam diariamente aqui do alto dessa tribuna. As comissões iniciaram hoje. Eu estive em nas duas comissões, atacaram a comunidade evangélica. Até quando isso? Presidente, isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa praticada pela esquerda, a esquerda que diz defender tanto aqueles que são de religiões que acabam sendo atacadas, e eles praticam isso contra nós e vão continuar fazendo isso. Eu quero perguntar ao PT, vão continuar aprovando isso, apoiando que pessoas que fazem parte da sua liderança vão continuar atacando os evangélicos? Deputados que são do PT vão continuar falando da comunidade evangélica brasileira? É verdade isso? Se é isso, estão declarando guerra. E esse tipo de guerra não é boa, porque a tal da Guerra Santa nunca prestou em lugar nenhum. Eu peço respeito ao PT, porque esses deputados, ao falarem, falam por vocês. O líder do governo, o vice-líder do governo, quando fala dos evangélicos, fala pelo governo Lula. Então, por favor, tenham respeito e lavem a boca para a comunidade. Lavem a boca para falar da comunidade evangélica que presta a esse país um serviço tão grande, quer seja buscando pessoas que estão lá no alto do tráfico e trazendo eles para uma vida ordeira, devolvendo homens para a família, homens que outrora eram cachaceiros e agora são pais de família. Respeitem a comunidade evangélica. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que esse meu simples discurso seja proferido na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcos Feliciano, pela referência. Eu preciso, mais uma vez, usar esse microfone aqui para defender as dezenas de milhões de evangélicos do Brasil, de mais uma generalização injusta e de uma narrativa. A fala do ministro Gilmar Mendes não pode passar em branco, ligando evangélicos ao narcotráfico, dando isso como fato ocorrido antes de qualquer investigação ou sem evidências apresentadas. Isso é, no mínimo, irresponsável e desrespeitoso. Ninguém trabalha mais no Brasil contra as drogas do que as igrejas cristãs. Há grupos atuando nas mais diversas cidades, combatendo essa desgraça que é a droga. Nós amparamos famílias, fazemos a diferença nas comunidades de todo o nosso país. E que isso fique muito claro aqui. E que não há, e que se há alguém entre nós fazendo algo errado, que seja investigado e que seja... Só para concluir, presidente, mas que jamais se puna a coletividade pelos erros da individualidade. Nós não podemos aceitar que falem dos evangélicos, num geral, sem apontar quem é que ele está querendo falar. Os evangélicos não podem levar a fama
de narcotráfico, pelo contrário. Somos nós que lutamos para limpar esse país das drogas e combater esse absurdo. Aqui da mesa. Ilustre presidente, eu venho ao microfone desta casa, neste dia, para manifestar o meu repúdio à fala do eminente ministro do STF, ministro Gilmar Mendes, onde ouviu em uma palestra técnica no STF alguém dizer que no Rio de Janeiro existe uma narcomilícia evangélica. Eu creio que o ministro Gilmar Mendes não conhece o segmento evangélico e muito menos o Rio de Janeiro. Eu sou de lá, está aqui o deputado Antônio de Paula ao meu lado, que também é do Rio. Nós visitamos as comunidades e a Igreja Evangélica no Rio de Janeiro faz um brilhante trabalho social de recuperação de dependentes químicos nas comunidades, faz um trabalho brilhante na recuperação de vidas, na valorização da evangelização. É um assinte, é uma vergonha falar que evangélico está associado ao narcotráfico e milícia. Não é, só para concluir, presidente, não é correto ninguém. Não foi a afirmação do ministro, ele reverberou. Agora, o ministro Gilmar Mendes é uma das pessoas mais importantes que nós temos da Suprema Corte. Ele não poderia reverberar isso em um canal de televisão tão importante como a Globo News, sem medir as consequências do que ele estava falando. Eu espero, urgentemente, que o ministro Gilmar Mendes se retrate. E quero parabenizar uma nota recém-publicada pelo ministro Mendonça Filho, em que ele também, como evangélico, repudia. Nós, evangélicos, não vamos baixar a cabeça para ninguém neste país que venha ofender a honra da coletividade do povo evangélico. Se o ministro acredita no que foi dito no STF, que ele diga o nome do pastor, a igreja que pertence, porque nós seremos os primeiros a pedir punição. Evangélicos, estamos aqui para ajudar a recuperar vidas neste país e valorizar as vidas nas nossas comunidades. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nosso grande vice-presidente Sóstenes Cavalcante. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero dessa tribuna parabenizar a coragem do ministro André Mendonça de negar, arquivar o caso de investigação da Polícia Federal, que já dura quase 7 anos contra o prefeito do Rio de Janeiro. Na verdade, o prefeito do Rio de Janeiro é o único político do tempo da Lava Jato que ainda não teve o seu processo sendo devidamente tramitado na Justiça. Até hoje, já vai para 7 anos, que a Polícia Federal segura o inquérito que está sendo movido contra o prefeito do Rio de Janeiro. Agora, André Mendonça toma a sábia decisão, só mais 30 segundos, senhor presidente, e em nome do povo carioca, eu quero agradecê-lo, e aqui não vai nenhum ataque ao atual prefeito da cidade, e nenhuma ilação contra ele, mas há uma frase que diz que quem não deve, não teme. Por que os seus advogados pediram para arquivar este caso de investigação? Vem à luz, queremos saber se tem envolvimento ou não com a Odebrecht, o povo carioca quer saber. Muito obrigado, deputado Antônio de Paula. Já na tribuna... Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de pedir que a nossa voz pudesse ter repercussão aí nos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, eu vou tratar de um assunto hoje bastante interessante e seria muito bom que esse plenário estivesse cheio, principalmente com o pessoal que fica do lado contrário, do lado direito. Vejam só as notícias que estão saindo nos jornais neste período agora aí de uma semana. Notícias do G1 aqui, olha só. Yanomamis, 257 mil unidades de medicamentos jogados fora em 2023. Remédio para Yanomami foram encontrados até dentro de fossa. Fossa é o local que vão os dejetos humanos. Brasil envia 125 toneladas de alimentos para a ditadura de Cuba. Enquanto isso, no Brasil, nós temos 21 milhões de pessoas que não têm o que comer
todos os dias, e 70 milhões em insegurança alimentar, dados da Organização das Nações Unidas. Aí a gente tem o coração mole do pessoal do PT, porque investigados por desvio de 70 milhões foram indicados para cargos no governo pelo vice-presidente do PT. Aí vamos lá. O que a gente está vivenciando na Amazônia nesse período agora? Isso são dados que estão publicados na imprensa. Eu queria que vocês tivessem defesa para isso. Na verdade, eu queria que vocês justificassem, porque dados da imprensa que defende vocês, então não dá para reagir, né? Então aqui, ó, recorde de queimadas, recorde de mortes de Yanomami, Brasil ao lado do Hamas, Brasil ao lado de ditadores, Venezuela, Cuba e Companhia Limitada. Ditadura, né, que a gente está vendo aí, de várias outras frentes. Liberdade de expressão colocada em risco. Nós tivemos agora essa semana a notificação, na verdade, a intimação para que um deputado federal do PL, do Espírito Santo, compareça à Polícia Federal porque ele chamou o presidente da República de ladrão. Ora, se o cara foi indiciado, condenado em mais de 3 instâncias, por vários colegiados, por roubo, e foi descondenado, não foi inocentado. Ele é o quê? E outra coisa, se não bastasse isso, o deputado tem a sua inviolabilidade, assim como os senadores, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Bem, mas a coisa não para por aí, ó. Fiocruz desvia verba de saúde indígena para bancar viagens de coordenador ao exterior. Meus amigos, pesquisador Guilherme Franco Neto também está colocado aqui, ó. Viajou para 3 países com a mulher, gasto de 310 mil. Deve ser mais importante a viagem dele do que atender a saúde indígena. Diretores da Petrobras têm celulares apreendidos em auditoria interna. Diretor da Petrobras é suspeito de fabricar greve para forçar contrato com prejuízo de 500 milhões. Bem, essas coisas já tinham acontecido antes. Eu não estou lendo jornal de anos atrás, não. Não é jornal de 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás. É jornal de hoje. Bem, aí agora aqui, Netanyahu sobre Lula. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Olha, um presidente de um país como Israel fala isso, o presidente da República realmente... Mas a coisa não para por aí, deputado Palumbo. Ó, 1 milhão de casos de dengue. Brasil bate 1 milhão de casos de dengue e pressiona o governo por soluções. Tá, mas e cadê as vacinas? Todo mundo aqui defendia as vacinas. Cadê as vacinas para dengue? Não, só vai vacinar as crianças numa certa faixa etária. Nem todas serão atendidas. Meus amigos, isso não é governo. Isso daí é uma... Eu não vou dizer não merece. Senhor presidente, para concluir, 230 bilhões de rombo no ano passado e este ano já começando em 2 meses com quase 80 bilhões. Vai parar onde? E o pior de tudo, as empresas que antes davam lucro, como Petrobras e a Vale, já estão com mais quase 100 bi de perda, 104 bilhões de perda no mercado. Eu pergunto, vamos parar onde? Ô, presidente Lula, o senhor tem que parar de viajar e governar o Brasil, presidente. Fique aqui, porque o senhor está viajando muito. Ah, tá certo, eu acho que eu esqueci de dizer. Ele não viaja no Brasil porque ele não é bem recebido por onde ele anda. Até Salvador, até a Bahia, que elegeu ele, até a Bahia já não quer mais o Lula por lá. Só vai se for para cercadinho, com o ambiente fechadinho ali, com todo mundo passando no crivo para poder saber se vai bater palma para ele. Olha, se não fosse vergonhoso isso daí, eu não diria mais nada. Sinto muito, Brasil. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.